Olá, eu sou a Jucineide Xavier, sou psicóloga, neuropsicóloga, mestre e doutoranda em distúrbios do desenvolvimento e docente da AMPSE. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o diagnóstico diferencial entre o transtorno do espectro do autismo, o TEA, e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. O TEA se caracteriza por um padrão de comportamentos repetitivos e interesses específicos e prejuízos na interação e na comunicação social. Já o TDAH se caracteriza por prejuízos atencionais, comportamentos impulsivos e hiperatividade. Porém, não é obrigatório, né? A pessoa não necessariamente precisa ter a hiperatividade ou a impulsividade para receber o diagnóstico. Nós falamos que existe o TDAH de apresentação desatenta, que é aquela pessoa que apresenta prejuízos apenas atencionais, o TDAH de apresentação combinada, que a pessoa tem prejuízo desde a atenção até comportamentos impulsivos e hiperatividade, ou a apresentação hiperativa e impulsiva, que é a pessoa que tem a hiperatividade, a impulsividade, mas não tem a desatenção. Cabe ressaltar que no TDAH, os prejuízos devem estar presentes em mais de um ambiente e persistir por mais de 6 meses. Tanto o TDAH quanto o TEA são condições que estão dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. Isso significa que os sintomas e os sinais de qualquer um dos dois estão presentes desde a infância. E é muito importante um diagnóstico diferencial e não é um diagnóstico tão fácil, principalmente quando nós estamos diante de um quadro de TEA nível 1 de suporte, por exemplo. O grande desafio em se fazer um diagnóstico diferencial entre o TEA e o TDAH está no fato de que ambas as condições podem ocorrer juntos. E não é raro, existe aí uma co-ocorrência de mais de 50%, segundo a literatura. Outro fator é que as pessoas com TEA, elas podem apresentar fácil distração a hiperfoco. Cabe ressaltar que até 2013, até o DSM-4, as duas condições não poderiam ser diagnosticadas juntos, eram excludentes, né? Apesar aí da gente saber que tem uma co-ocorrência grande, como eu tinha dito anteriormente, a gente não poderia ir 2 diagnósticos juntos. A partir do DSM-5, então, nós podemos ter os 2 diagnósticos, né? Uma pessoa que tenha tanto autismo quanto TDAH. Um diagnóstico de TDAH deve ser considerado apenas quando as dificuldades atencionais ou a hiperatividade excedem os que já são comuns em pessoas que têm o TEA. Indivíduos com TDAH e aqueles com TEA exibem desatenção, disfunção social e comportamento de difícil manejo, além de também prejuízo nas funções executivas. Então, o grande desafio é que podem ser 2 condições diversas ou pode ser 2 condições comórbidas. Como eu havia mencionado, pessoas com TEA já apresentam prejuízos atencionais, essa oscilação que vai desde a desatenção ao hiperfoco, e comportamentos impulsivos. O fato de eu observar isso não quer dizer necessariamente que eu tenho que pensar num diagnóstico adicional, né? Então tem as características do TEA, mas tem o prejuízo atencional e a hiperatividade, logo tem TDAH. Não. Os critérios diagnósticos deixam bem claros que eu só posso pensar no diagnóstico de TDAH associado ao TEA. Nesse caso, o TEA é sempre o diagnóstico primário, o TDAH seria um diagnóstico secundário. E eu só posso pensar nessa possibilidade de um diagnóstico adicional quando os prejuízos de atenção excederem o que já são observados nas pessoas com autismo.
Outra coisa que também leva as pessoas a se confundirem é que a disfunção social, prejuízos de interação e muitas vezes rejeição pelos pares também são encontrados em pessoas com TDAH. Mas isso é diferente, né, da falta de envolvimento, do isolamento e do baixo interesse pela interação que nós observamos aí no TEA. Crianças com transtorno do espectro autismo podem, por exemplo, apresentar dificuldade de regular as emoções, ter uma desregulação emocional muito grande, por exemplo, por uma mudança em algo na rotina. Então, tinha uma rotina que ele estava habituado e, de repente, houve um imprevisto. E aí a gente pode observar prejuízos, né, dificuldade de regular as emoções. No TDAH, a gente também pode observar prejuízos de regulação emocional, mas nesse caso, o prejuízo de regulação e também os prejuízos que podem ter na interação, elas são secundárias, né, em uma transição ali importante devido ao prejuízo de controle inibitório, a uma impulsividade. Então, de modo geral, né, o que eu gostaria que ficasse aqui de resumo para vocês, são duas condições que podem ser diferentes, podem ser dois diagnósticos que ocorrem juntos, comórbidos, como falamos, e que nós só devemos pensar num diagnóstico adicional de TDAH para uma pessoa que tenha TEA, quando os prejuízos atencionais excederem o que já é esperado em uma pessoa com TEA. É isso, eu espero que o conteúdo tenha sido útil para vocês. Até breve.